espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Olá, tudo bem com vocês? Como passou a semana? Espero que bem. Fizeram as atividades? Fizeram a gratidão? Lembraram das 5 coisas positivas que aconteceram no seu dia? Então, se tiveram, se fizeram, não deixe de comentar. E hoje nós estaremos falando sobre a teoria DISC e eu tenho uma convidada especial, a coach Carla, e eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho dela, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, e ela vai estar hoje dando um pouquinho do conhecimento dela para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Reni, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo seu convite. Eu sou a Carla, sou coach de mulheres e mentora. Eu tenho uma comunidade especial só para as mulheres, onde a gente ali fala sobre crescimento feminino, fala sobre maternidade, casamento e sobre identidade e propósito também. Eu sou formada pela Febracis, a maior instituição de coaching hoje no Brasil e no mundo. Fui formada pelo Dr. Paulo Vieira e trabalho com mulheres desde 2018. Eu criei um programa chamado Mulheres Desembaraçadas e é dentro de todo esse conceito, dentro de tudo que eu aprendi no coaching, que eu consigo hoje ajudar mulheres aí que perderam a sua autoestima, que não se encontram mais nas relações, que sentem aí muitas dificuldades com a sua maternidade, até mesmo com a sua vida profissional. Então, essa sou eu, Sou casada também há 19 anos com o Sérgio, que também é coach, e nós dois juntos aí estamos nessa missão, de contribuir com a vida de pessoas. Ai, muito bacana. E a gente já tem aí a Tati participando. Boa noite, Tati. Boa noite. Carla, eu queria que você falasse um pouco, a teoria diz que, ela fala sobre o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu falei que foi boa noite, Hilda, um grande aprendizado. Boa noite! Hilda é minha mãe, gente. Que linda! E foi um grande aprendizado para mim. Eu falei que se eu tivesse feito, conhecido a teoria DISC antes de casar, minha vida teria sido completamente diferente, principalmente por causa dos filhos, A gente Sim. começa a identificar e conhecer. Então, eu queria que você falasse um pouco, Carla, do dominante, e do influente, quando são altos e quando são baixos, o que isso interfere no comportamento da gente. Lembrando que a semana que vem você vai estar com o Sérgio, falando também das outras duas teorias, que é o estável e o conforme. Exatamente. É um assunto muito grande, Eu fiquei 3 dias estudando, num curso de imersão o dia inteiro sobre esses conceitos. E assim como você, Reni, eu também. Se eu tivesse conhecido essa teoria há mais tempo, eu teria lutado com armas melhores durante os meus 19 anos de casamento. Então, realmente, assim, foi um conceito que entrou na minha vida para ficar e mudou, me ajudou muito a melhorar a minha comunicação, a minha linguagem com qualquer pessoa. Antigamente, eu falava que eu sabia conversar muito bem com pessoas que eram muito parecidas comigo, muito alto astral, muito para cima, e aquela pessoa mais lenta, aquela pessoa mais para baixo, assim, um pouquinho. Parece que está para baixo, mas não está. A gente vai entender isso até na outra semana. Mas eu não conseguia me conectar muito com elas porque eu achava que isso era errado, por não ser igual a mim. E acho que é uma coisa que todo mundo sofre, A gente se conecta muito facilmente com quem é igual e a gente não consegue estabelecer uma boa comunicação, uma boa relação com quem é diferente de nós. E a gente sabe que no conceito de inteligência emocional, uma das características de quem tem inteligência emocional é a empatia. Agora, como ter empatia com pessoas que não têm o mesmo ritmo, que não têm o mesmo perfil de decisão que eu tenho, que não se motiva pelas mesmas coisas? Então, a teoria DISC, ela me abriu um leque, para conseguir enxergar
toda essa diferença de maneira positiva no outro. Então, justamente isso que você falou, né, dos 4 perfis da teoria DISC, né, o dominante, o influente, o estável e o conforme, cada um deles tem uma maneira de agir no mundo, né, de se comportar. Por isso que a gente fala que é uma teoria de perfil comportamental. Então, para começar aqui, né, o que é a teoria DISC? Ela foi desenvolvida por um PhD em psicologia de Harvard, o Dr. William Moulton Marston. Ele também foi o mesmo homem que criou a personagem Mulher Maravilha, né? É um dos feitos mais famosos dele, foi ter criado essa personagem. E ele também foi o mesmo cientista que desenvolveu o polígrafo, né? Que é aquele aparelhinho que consegue medir se uma pessoa está mentindo ou não. Era muito usado nas entrevistas com pessoas que iam ser condenadas por algum motivo, e esse aparelho ajudava, na época, nessas entrevistas para poder justamente ver se o suspeito ali estava mentindo ou não. Então, ele é um cientista muito conceituado, né? A gente não tira essa teoria de qualquer lugar, ela é muito bem fundamentada, existe hoje muita literatura falando a respeito disso, e a Febracis, que é a instituição por onde eu me formei em coach, ela dá uma formação somente sobre esse assunto, porque como a gente lida com vidas, né, é muito importante a gente saber como é o perfil de comportamento do outro. O coach atua muito no comportamento, então eu preciso entender o padrão de comportamento do meu cliente. Agora, quando eu apliquei isso na minha vida pessoal, quando eu comecei a olhar para essa teoria e comecei a aplicar isso primeiramente no meu casamento, depois com os meus filhos, aí para mim assim, eu descobri a pólvora, né? Tudo mudou. Como diria, tudo mudou. A minha forma de comunicar com eles mudou, a forma de eu conseguir ajudá-los, né? Cada um no seu determinado ritmo. Para quem não sabe, também eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, então tá aí um desafio, são 3 meninos em idades diferentes, né? Eu tenho já um de 19 anos, tenho um filho de 13 e um filho de 11. Então, assim, o desafio da mãe é muito grande, porque a gente sabe que os filhos não são iguais, né? Apesar de estarem sendo criados dentro da mesma casa, às vezes com o mesmo pai e a mesma mãe, não teve nenhuma mudança drástica como foi na minha família, né? Não houve uma separação, nem nada disso, a gente está ali juntos mesmo. Mas ainda assim a gente percebia que eles eram muito diferentes um do outro. E eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje para entender, para lidar com cada um de maneira personalizada. Então, o DISC me ajudou demais com isso. E qual que é o perfil deles, Carla? Então, o de 11 e o de 13, nós ainda não aplicamos o teste, né? Porque a gente sabe que eles ainda estão em formação. Mas, pela minha observação, eu como profissional, eu já percebo ali as nuances dessas características. O meu filho de 19 anos, a gente já fez o teste, ele é confirmadamente um influente estável, né? Ele é um IS. Então, ele tem o perfil de influência como seu perfil predominante e o perfil estável. E aí a gente vai explicar já o que significa tudo isso, né? O meu filho do meio, por exemplo, ele tem o perfil dominante e o perfil conforme, a gente só não sabe ainda dizer qual que é o mais predominante, né? Me parece que é o dominante. Tá? Ele tem se mostrado agora na adolescência bastante nessa dominância, né? A necessidade de controlar muito grande, que é um dos meus perfis também. E o meu pequenininho, ele é influente com toda a certeza do mundo. Eu não sei se ele vai agregar mais algum perfil, porque isso é uma coisa legal sobre o DISC. Nós não somos somente um perfil. Na verdade, nós somos os 4 perfis, porém, a gente demonstra mais uma ou outra característica daquele perfil, né? Então, eu queria começar falando para vocês um pouquinho sobre o perfil dominante. Já podemos ou você quer aguardar mais um pouco? Como é que está aí o nosso tempo? Dá tempo, né? Podemos, dá sim. Tá aí ótimo. A gente fala agora do dominante, o alto, né? O dominante Isso. baixo, o que isso influencia no comportamento. E depois do intervalo a gente fala sobre o influente. Tá ótimo.
Bem, então, como eu estava falando, né? Os 4 perfis de comportamento, nós temos todos os 4. Só que em que quantidade eu tenho cada um deles é que vai me tornar aquele ser único, né? Por mais que a gente tenha ali pessoas com o mesmo perfil, às vezes a gente percebe que um parece que é mais daquilo ali do que a outra pessoa. E o porquê que parece com isso, né? Porque a quantidade que ela tem de cada perfil que vai dar essa peculiaridade. Então, um autodominante, por exemplo, ele é extremamente focado em resultado. Então, você quer reconhecer um dominante? Olha qual a direção das ações dele. O foco de um dominante é um bom resultado. Ele tem preocupação, né? E tudo que ele vai fazer é focado em alcançar um objetivo. E aí, muitas vezes, para que ele consiga isso, como o foco dele está no resultado, ele acaba levando o autodominante, né? Ele acaba levando fama de grosseiro, de trator, né? As pessoas falam que ele passa por cima de qualquer pessoa. Não é bem assim. Essa questão de grosseria, né, de passar por cima dos outros, isso aí não tem a ver só com o perfil dele. Tem a ver também com o caráter. É claro que eu posso ser uma autodominante e não ser grosseira. E continuar sendo muito focada em resultados, né? O que vai determinar um autodominante que é grosseiro e um que não é grosseiro? A quantidade de inteligência emocional. A quantidade de inteligência emocional que essa pessoa tiver vai determinar se ela está só realmente focada em alcançar um resultado, né? E ela vai saber usar todos os recursos que ela tem ao redor dela, ela vai saber agregar as pessoas ao redor dela por conta da inteligência emocional. Agora, quando você pega e conhece um autodominante que não desenvolveu ainda sua inteligência emocional, aí sim, é o famoso trator. Por onde ele passa, ele deixa, às vezes, um rastro de sangue. E aí, a pior coisa que tem para falar para um dominante assim é pedir para ele ter calma, né? Uxe, minha filha, você desconcentra aquele ser humano, né? Calma é uma coisa que ele não quer de jeito nenhum, porque o dominante, esse autodominante, uma segunda característica muito predominante dele é essa coisa de ser acelerado. A gente fala que o dominante é para ontem, tudo dele já tinha que estar feito, já tinha que estar pronto, já era para estar na minha mesa, né? A gente vê muito essa característica de um autodominante nos executivos, né? As pessoas que são muito executivas, trabalham muito com liderança, normalmente, não é uma regra, mas normalmente ali tem um autodominante, né? Ele pode ter só o perfil dominante ou ele pode ter outros perfis agregados a esse perfil também. Outra característica muito forte do autodominante, né, é a emoção que predomina nele. O que faz, né? Qual é a emoção que está ali envolvida com esse autodominante? É a emoção da raiva. E raiva não é algo negativo, né? Muitas vezes, eu, pelo menos, até fazer o coaching, eu julgava que existiam emoções positivas e emoções negativas. E depois do coaching, eu fui perceber que não. Emoção é emoção. O que eu faço com essa emoção é que pode ser positivo ou negativo. Mas e a raiva dos valores, né? Boa noite, filha. Vai muito também dos valores, né? Os valores, eles vão determinar bastante. um pouco. Então, os valores eles vão determinar um pouco a direção da ação. Mas é fato assim, ó. Muitas vezes a gente reconhece um dominante pela expressão facial dele. Ele tem uma cara de quem está com raiva. Né? Quem conviveu ou convive com alguém que é um autodominante percebe que ele tem realmente um rosto mais sisudo, ele parece que está sempre ali, né, mais rígido. É um perfil mais rígido mesmo. Sim. Agora, existem muitas vantagens nisso que a gente desconsidera. Né? Uma das vantagens de você ser um autodominante é esse poder que o dominante tem de conseguir o que ele se determina a fazer. Normalmente, os dominantes, eles vencem mesmo. E um dos motivos deles vencerem é exatamente a emoção da raiva. Né? Porque eles vencem na força do ódio. Mas eles vencem. A raiva, ela é uma emoção que nos movimenta.
Então, ela não é uma emoção negativa, ela é uma emoção positiva também. A questão é como eu vou utilizar a minha raiva. Então, eu posso utilizar essa raiva para agir. E, na verdade, a gente age bastante por conta da raiva. Agora, o que eu não posso é magoar as pessoas, né, em nome daquilo que eu quero conquistar. E aí, onde vai ter que entrar o trabalho de um coach ou de um terapeuta, né, para a gente conseguir equilibrar essas emoções e fazer essa pessoa alcançar o objetivo dela sem sair, né, deixando um rastro à sua volta, um rastro negativo, muitas vezes. Né? Então, assim, E o é muito dominante, bacana. ele é impulsionado também pela forma da, como que o Sidney falou hoje, assim, de você instigar, né? Ah, você não é capaz, aí vai e instiga o dominante É o a correr desafio, né? atrás. O dominante, ele é movido a desafio. E é justamente porque o desafio, ele cutuca essa raiva que o dominante está sentindo na maior parte do tempo. Né? Então, realmente, assim, a emoção predominante em um dominante é a raiva. E por E ser essa acelerado. questão, isso, é isso que faz ele ser acelerado, é isso que dá velocidade para ele. Então, não é algo ruim, né? Eu julgava muitas vezes, eu tive um pai dominante, né? Ele foi ali bem bruto, né? Bem severo com várias coisas. Só que não é que ele era severo, eu é que não compreendia a linguagem dele, porque realmente tudo dele era para ontem. Agora pensa, o cara que conquistou e que conseguiu tudo que ele desejou, tudo que ele falou, isso aqui eu quero alcançar. Ele alcançava. E por que que ele alcançava? Porque tinha essa raiva movia ele, né? E a gente não compreendia. Então a gente julgava que ele era bravo, que ele estava sempre com raiva. Ele estava mesmo com raiva, mas era num bom sentido, né? Era sempre no intuito de melhorar, de alcançar, de conquistar. De Então querer isso é uma tamanho. coisa que caracteriza muito o dominante. É claro que não é só isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou dar boa noite para minha mãe enquanto você pega aí. Pode dando boa Boa noite, noite. mãe. Minha Ó, tia entrou. é uma quantidade de informação que é muito, muito bacana, né, da gente parar para observar. Só para vocês terem uma noção, eu peguei aqui um pedacinho da apostila que a gente usa para estudar o coaching, né, para estudar essa questão do dominante. E olha só sobre o dominante, quantas informações nós temos, inclusive os medos também do dominante, né? O dominante, ele tem um medo muito grande de fracassar. E isso move muito ele. Imagina, quando ele está perto de fracassar, é a hora que ele se reergue, né? E as pessoas comparam ele com a Fênix. Ah, parece que surgiu das cinzas de novo. Não é, porque Deus me livre, né? Perder, fracassar, falhar. Então, ele não gosta de nada disso. Então, é nesse momento. Por isso que muitas vezes ele briga, que ele está percebendo ele é muito visionário. Então, ele já está percebendo, ele está enxergando lá na frente, né, dos 4 perfis, ele é o perfil que tem uma visão de longo alcance muito grande, e aí por conseguir prever, né, muitas coisas que ele enxerga antes das outras pessoas, às vezes a bronca vem antecipada. Por quê? Porque ele já viu que vai dar errado. E é por isso também que muitas vezes ele não aceita, né? Não é que ele não aceita, é que parece que ele não aceita sugestão. É que quando você vem com a sugestão, ele provavelmente já pensou, já analisou e já até descartou Deu aquilo todas que as você está. possibilidades. Exatamente. Então, quando a pessoa chega para falar assim, o que você acha de fazer isso e isso? Ele muitas vezes, não. Ele já pensou, ele já viu, ó, essa possibilidade aqui não é o melhor caminho. Mas se você vier com uma sugestão boa, ele escuta, viu? Carla, eu vou aproveitar, vou falar para você um pouquinho dos patrocinadores desse Sim, programa, que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, poder claro. falar com o pessoal. Então, eu quero agradecer e indicar para quem for ao Guarujá, nada como passar pelo restaurante Panela Velha, que tem uma unidade na Santo Antônio, o 3355-1280. E a segunda unidade, que é a churrascaria, fica em Vicente de Carvalho. O telefone de lá é 3355-6000. Panela Velha, atendimento top. E para quem quer comprar um AP no litoral,
procura a construtora JG, o Domingos Corretor, o Cresce dele é 202-006F. O telefone dele de contato é 99197-2903. E após comprar o apartamento, que tal fazer seus planejados, né? Temos a marcenaria Boulevard. Falar com o Vanderlei no 3596-1141 ou 97422-8728. E para a mulherada ficar cada vez mais bonita, nós temos a Valéria Cajaíba, que são as micropigmentações. Ela faz sobrancelha, coloca cílios, faz boca. E temos também o salão de beleza Toda Bonita. Procurar a Kelly, entrar em contato com ela no 97415-8247. E não se esqueça, quem quiser fazer fretamento, viagens, temos a Long Beach Locadora de Vans. Falar com o Paulo no 991367656. E temos também a Carol Moura, que trabalha com design, precisando de alguém para mexer nas redes sociais, procure a Carol no 981212668. Então, esses são os patrocinadores. Quero agradecer a todos. E já estamos de volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Os maiores desejos do mundo, as maiores alegrias do mundo, os maiores amores do mundo, os maiores abraços do mundo, os maiores sorrisos do mundo. É o que deseja a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Odonto Company. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca. Encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Voltamos. E aí, como a Carla estava explicando sobre os dominantes, eles são um pouco mais ousados, eles gostam de trabalhar sob pressão, Sim. São um pouco autoritários, né, Carla? Sim. Exatamente. Eu sou DI. Então, fala para mim agora, vamos aproveitar esse segundo tempo, já que a gente já falou de ousadia, né, da ousadia do dominante, vamos falar sobre o influente. O que acontece com o influente? Como que o influente funciona nesse mecanismo do DISC? Sim, o influente, né? Se a gente fosse pegar assim, uma palavra-chave para definir o influente, seria sociável. É aquela pessoa que chega e você reconhece pelo sorriso, né? O sorriso do influente, a gente fala que dá para ver até o siso lá atrás, você está enxergando
o sorriso dele todo, ele tem aquele olhar com sorriso, né? Ele é muito aberto, ele faz amizades muito rápido, porque o foco do influente, diferente do dominante, não é resultado. O foco do influente são pessoas, são conexões. E um desejo muito grande que o influente tem é pelo reconhecimento. Então, ele sempre vai se colocar em posições que ele possa receber algum tipo de reconhecimento, né? Ele gosta de aplauso, né? Cá para nós, o influente, ele gosta de um aplauso, ele gosta de uma plateia, né? A gente reconhece na infância o influente porque ele chega em qualquer ambiente, ele cumprimenta todo mundo, ele normalmente chama muito a atenção para ele, né? Seja pela sua vestimenta, seja pelo seu tom de voz, ele muitas vezes fala muito mais alto do que as outras pessoas, justamente buscando conexão. E uma coisa, Reni, que eu não sabia, né? Mas que ao longo do tempo eu fui percebendo por que eu tinha esse comportamento quando eu era criança, eu era bem influente quando era criança, é que a gente pega o sotaque dos outros muito fácil. Isso é coisa de influente. A minha pequena é assim, é muito engraçado, porque depois que eu fiz o curso, né, da análise de perfil, nossa, foi automático. Aí eu falei para minha filha mais velha, ela é estável, né? E eu, dominante, influente, eu falei, ai, filha, eita, agora a mamãe entende. Agora, o que a mãe gosta de trabalhar sobre impressão, a minha filha é totalmente passo a passo, tudo planejado, né? Precisa de uma segurança, né? A minha pequena é totalmente influente. Onde ela vai, ela faz amizade. Exatamente. E ela já quer, nossa, ela já quer dominar todo o território ali que ela está. É muito engraçado. Consegue se conectar com todo mundo. Se você coloca um estável numa festa, no final da festa você fala assim, aí, conheceu quantas pessoas? Aí fala assim, 2, 1, 3, quando muito 3, né? Porque alguém foi falar com ele. O influente, ele conheceu a festa inteira nos 15 primeiros minutos. Ele passa, fala com todo mundo, abraça todo mundo. Ele abraça até quem ele não conhece. A pessoa, pelo jeito dele, a pessoa fica assim, acho que eu conheço. E aí, quando você conversa com o influente, você vira melhor amigo de infância dele com 5 minutos de papo, né? Ele é muito aberto, ele é muito alegre. Então, assim, não tem. O influente, ele é a cereja do bolo, né? Eu brinco que o influente é a cereja do bolo. Você faz alguma coisa que não tem nenhum influente, a coisa parece que fica sem vida, né? Você bota um influente naquela equação ali, acabou. Né? Agora, se for um ambiente muito sério, uma coisa muito formal, né? O influente, ele vai levar a fama de sem noção. Né? Muitas vezes ele comete muitas gafes. Outra coisa, o influente, por ele ser assim muito expansivo, né? Ó, gesticula, levanta a mão e vai, ele cai, ele bate nas coisas, ele é um pouco estabanado também, né? Por conta desse otimismo, que é a emoção predominante do influente, né? O do dominante é a raiva e do influente é o otimismo. Então, isso é muito bom, porque como é bom a gente conviver com pessoas otimistas, mas tem que tomar um certo cuidado, porque em alguns cenários ele vai ver coisa boa onde muitas vezes não tem coisa boa. Ele vai ser tão otimista, dependendo, né? E aí, mais uma vez, a inteligência emocional para trazer o equilíbrio para todos os perfis, né? Inteligência emocional ali, trazendo o autoconhecimento, trazendo o autocontrole, é que vai dar uma regulada, né, nesse influente também, para que, por exemplo, o dominante às vezes acaba atropelando todo mundo e o influente acaba constrangendo as pessoas com o jeito dele. Né? Às vezes faz perguntas que não deveria, às vezes se coloca em assunto que não é da conta dele. Né? Então, assim, com inteligência emocional, esse comportamento ele pode aí ganhar o equilíbrio, né? E a pessoa tirar o melhor que aquele perfil tem, que é, sim, o seu positivismo, a sua alegria, né? O seu jeito de encarar a vida, que particularmente, não é porque eu sou influente, não, né? Acho que está na cara, mas é um perfil muito gostoso de lidar. Porém, precisa demais também de equilíbrio, como todos os perfis, né? Todos os perfis, eles têm o alto e o baixo, e quando o influente ele é muito alto, ele pode, sim, ser taxado como uma pessoa sem noção.
E o engraçado é que no desenvolvimento do coach, né, Carla, a gente acaba aprendendo não só a trabalhar a inteligência emocional, mas você acaba aprendendo sobre análise de perfil, você acaba tendo um conhecimento tão amplo de muitas coisas que você muitas vezes nem relaciona, né? E como engrandece a vida da gente, né? Com Como isso, certeza. nossa, se torna. Eu falei, eu acho que o princípio de tudo é você saber sobre análise de perfil comportamental. Você se conhecendo e conhecendo as pessoas que você ali convive, pelo menos do dia a dia de casa, nossa, você já tem basicamente 90% da tua vida resolvida. Porque Sim, você já porque a gente lidar, está em você vê ambientes que têm mulheres. seres humanos, né? Todos os ambientes que a gente frequenta, eu vou trabalhar, lá tem ser humano. Eu vou andar na rua, lá tem ser humano. Na minha casa tem ser humano. Eu vou para a escola, tem ser humano. Então, aonde tiver ser humano, vão ter perfis de comportamento. Eu acho que esse assunto ele é tão importante que ele deveria ser dado já na escola. Eu acho que a escola tinha que ter uma disciplina em algum momento ali, né? Já os professores tinham que estudar isso na sua formação, porque imagina numa sala de aula que o professor ele tem às vezes 5 dominantes, 10 influentes, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é predominantemente influente, né? Estatisticamente já fizeram esse estudo. Eu tenho um livro aqui chamado A Teoria DISC, e lá tem vários estudos estatísticos no final desse livro. E ele fala que o Brasil ele é predominantemente influente, né? Ele é um país influente e dominante, e o que menos tem dos 4 perfis aqui no Brasil são os conformes. Por isso que a gente toma, às vezes, lá fora, né? A gente é taxado como aqui tudo acaba em pizza. Claro, porque se a gente é maioria influente, a gente vê otimismo até onde não tem, né? Muitas vezes. Então, essa coisa do Brasil fazer piada com tudo, NASA vem porque agora o brasileiro se superou, é porque o otimismo do brasileiro ele também ativa uma segunda característica muito bonita que o influente tem, que é a criatividade. O influente ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, né? Por quê? Porque como ele é otimista, você dá um problema na mão de um influente, ele volta com uma solução. Certo? Muitas vezes ele não vai executar aquela ideia que ele teve, né? Muitas vezes ele não é ele que vai pôr em prática, não é ele que vai planejar, não é ele que vai, de fato, executar, mas ele é extremamente criativo. Então, uma pessoa influente, ela é excelente quando você está iniciando um negócio para que ela comece a trazer solução para cada problema que surge. E é até bacana desse conhecimento muito para as empresas também, né, Carla? Sim, totalmente. Porque... Inclusive o CIS Assessment, né, o DISC surgiu para atender essa demanda. Só que ele estava tentando atender a demanda de contratação, né? Como contratar já uma pessoa direto para aquele cargo específico com as características certas, porque uma empresa que não sabe contratar ou que não leva em conta essas ferramentas, né, de assessment, existem várias hoje no mercado, elas muitas vezes contratam a pessoa errada e gasta muito, porque precisa mandar embora e recontratar. Enquanto as pessoas, a pessoa também não sofre por às vezes ter um perfil e estar colocado num local errado, num setor não errado. Vai desempenhar. Ela poderia estar num setor que seria apropriado ao jeito dela, né? Ela não se estressaria tanto, ela não chegaria tão estafada mentalmente, porque muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, o meu cansaço não é nem físico, é mental. Mas Exatamente. Devido a isso, porque às vezes ela força tanto para ser uma outra coisa que não é o perfil dela, e ela trabalha numa conexão que não é a que ela estaria dando a excelência dela, por mais que ela dê o melhor, ela se sente tão estafada que ela não consegue produzir como poderia, né? Então, Exatamente. Isso para a empresa é fascinante. A empresa ganha, o funcionário ganha, porque o funcionário vai estar bem, vai estar colocado no lugar certo, vai agir, né, da forma que ele é, vai poder desenvolver com a maestria que ele tem naquele assunto, naquele perfil dele, tudo vai se conectar, né? Na verdade, Sim. Tudo passa a se conectar melhor. É incrível. Exato, porque você deixa a pessoa atuar naquilo que é o natural dela. Existe o perfil adaptado, né? A gente consegue fazer adaptação no nosso perfil.
A gente consegue, por exemplo, todo mundo aqui já passou por isso, né? Quem nunca chegou na casa de uma pessoa que é extremamente cuidadosa, certinha, que fala baixinho, né? Eu, por exemplo, que sou influente, eu chego lá, se eu não souber me controlar, né? Eu posso assustar aquela pessoa ali. Então, a gente consegue adaptar o nosso perfil. Só que é bem diferente você adaptar o seu perfil num ambiente que você vai ficar 1 hora, 2 horas, e você ter que adaptar o seu perfil num ambiente que você passa 8 horas do seu dia, que é o trabalho. Né? Não, Muito tempo que você está ali. Exatamente. E Até aí, pelo tempo, porque se você faz essa adaptação sabendo que vai ser por 1 mês, 1 semana, 3 dias, é uma coisa. Agora, você passar 10 anos numa empresa, 20 anos numa empresa, sendo algo que você não consegue desenvolver da melhor forma, você se estafa, né? É o que acaba, muitas vezes, a pessoa ficando doente, o corpo não aguenta. Sim, eu vou falar para você, na minha experiência, né, de atendimentos, de conversar com mulheres, né, algumas mulheres já me procuraram porque estavam em crise na sua área profissional. E a crise delas foi resolvida simplesmente fazendo justamente o relatório do CIS Assessment, né? Eu falei assim, vamos checar algumas coisas aqui. E quando a gente foi checar, o cargo que ela ocupava na empresa, ela tinha que adaptar muito o perfil natural dela. E aí o meu conselho para elas, né? Eu sei que coach ele não aconselha, mas ali eu fui procurada como coach e mentora. A minha orientação foi que ela ou buscasse uma recolocação dentro da própria empresa, né? Que ela sentasse lá com o gerente dela e explicasse que aquilo ali que ela estava tendo que fazer, aquela função para ela não dava, ela não estava tendo um feeling com aquilo ali, por isso que ela não estava conseguindo desempenhar, se havia a possibilidade dela mudar dentro da própria empresa, ou até mesmo dela pedir a demissão e procurar um outro trabalho, né? E então eu tive 2 casos nesse assunto, era o mesmo trabalho que as duas executavam, elas eram bancárias, né? As duas eram bancárias, eram inclusive conhecidas. Uma conseguiu se recolocar, conseguiu compreender e conseguiu fluir melhor dentro do seu próprio perfil, porque ela só se recolocou na empresa, e a outra viu que realmente não tinha como, já estava muito cansada daquela vida toda ali que ela estava trabalhando, né? Já há anos executando aquela função, e ela saiu e foi ser empreendedora, que aí tinha tudo a ver com ela, né? E aí sim ela falou, nossa, meu Deus do céu, agora eu estou vivendo a minha vida, e a sensação que as pessoas têm é essa, que antes, né, quando elas tinham que ficar nessa adaptação do seu perfil, então imagina você ser uma pessoa influente e trabalhar no setor burocrático, fechada numa sala, com 1000 planilhas, né, com uma rotina todo dia, tudo muito igual. Essa pessoa não aguenta muito tempo. E aí, das duas, uma, ela fica doente, acaba entrando numa depressão, numa crise de ansiedade, né? Ou então ela vai ser demitida porque ela não vai conseguir render. Então, assim, a gente conhecer sobre o perfil de comportamento é muito importante, tanto para a área profissional quanto para a área pessoal. Porque o que me chamou aqui hoje, né? A Reni assistiu uma live que eu estava fazendo junto com o meu esposo e a gente estava contando ali para as pessoas como foi que nós nos adaptamos um ao outro. Porque os nossos perfis, eles são perfis opostos, né? Que eu falo. Eu sou dominante influente e ele é estável conforme. Então, olhando para um quadro geral, na verdade, hoje, com inteligência emocional, a gente se completa. Mas quando a gente não sabia de nada disso, a gente brigava bastante. E ontem na live, né, eu fiz uma live com ele ontem, e a gente falou mais algumas coisas a respeito disso. Pelo perfil dele ser estável, e por eu ser uma dominante, e que se eu não tomar cuidado, eu fico muito agressiva com as palavras, né? A gente jogou, foi muita sujeira para debaixo do tapete no nosso relacionamento, né? A gente está 19 anos juntos. Foram 15 anos colocando sujeira embaixo do tapete, a gente não resolvia. Eu, por quê? Por ele ser muito educado, muito calmo, muito pacífico, eu não queria partir, né, para uma briga com ele em nome de resolver aquilo ali, porque o meu foco era a solução, né? Era resultado. E ele, por sua vez, também pelo perfil que ele possui de ser estável, na semana que vem a gente vai estar aqui junto, falando tudo isso para vocês, né? Pelo perfil dele ser estável, ele jamais ia dar o primeiro passo
de me procurar para a gente resolver algum problema sério, né, que a gente estava tendo ali no nosso relacionamento, algum desentendimento ou mesmo alguma divergência no jeito da gente lidar com as coisas, no ritmo, né? Eu sempre achando que ele era muito devagar e ele sempre achando que eu era muito acelerada. E aí, depois que a gente teve acesso a esse conhecimento, a gente conseguiu ajustar. Então, hoje ele sabe que se ele quer algo para ontem, ele pede para eu fazer. Ele sabe que rapidamente aquilo vai estar pronto. Se eu quero algo que é mais planejado, que precisa de um pouco mais de cuidado, de atenção às informações, eu já deixo com ele, porque ele vai dar um show e eu não vou conseguir trazer o resultado que ele traria. Mas foi bacana porque dividiu, né? Hoje você pode falar do seu comportamento, do seu Exatamente. perfil, e a semana que vem ele vai falar do dele. Ele vai falar do dele, com certeza. Quero dar boa noite também à Cristiane, que entrou agora aí. Boa noite. Então, foi bem dividido, né, Carla? Foi. Pra você falar. Olha, eu acho que eu só não falei do medo do influente. Ah, verdade. Isso. O medo do dominante é o medo de falhar e o medo do influente é o medo de ficar sozinho, é o medo de rejeição, né? Então, tudo que envolva ele sentir que ele foi menosprezado vai dar muito medo, vai segurar esse influente, né? Vai travar. Então, por exemplo, o que impediria um influente de chegar chegando? Ele achar que aquelas pessoas não vão aceitá-lo se ele chegar dessa maneira, né? Ele chega, então, mais brando, ele chega mais devagar, porque ele não quer sentir isso de forma alguma, né? Então, esses aí são os dois medos principais de um dominante, né? Que é o de falhar, o de errar, o de perder, e do influente, que é o de ficar sozinho, de ser rejeitado. E aí eu queria saber do pessoal que está aqui, que vai assistir depois também, com qual desses dois vocês já se identificaram. E se não se identificaram, calma, porque semana que vem vai ter mais dois. Semana que vem tem mais, Se quiserem tirar alguma dúvida também, né, Isso, Carla? deixar as perguntas, né? Carla, deixa eu te falar, quando a dominância é baixa, qual que é o comportamento que a pessoa mais se destaca quando ela tem a conformidade baixa e a influência baixa? Olha, quando a pessoa tem uma influência baixa, né, ela vai ter uma característica de ser mais quieta, de ser mais introvertida do que extrovertida. Né? Um conforme, seria o contrário, então. Seria o contrário. Ó, eu vou dizer assim, ó, um influente baixo, ele começa a ficar parecido com um conforme. Ele começa a ficar, bacana. Não vai ser igual um conforme alto, mas ele começa a ficar ali um pouquinho parecido com um conforme. Deixa eu ver se eu encontro aqui exatamente essa página. Ah, legal, Tati. Todas as características. Carla, a Tatiana, ela se identificou um pouquinho nos dois já, tá vendo? Legal. Muito bacana. É muito bacana, né, gente? Eu amo falar de perfil de comportamento, eu acho assim que é tremendo, é muito importante a gente entender mesmo para a gente poder fazer melhores escolhas, né? Por que a gente precisa fazer um CIS Assessment? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou dominar o que eu tenho de melhor. Né? Mais eu vou conseguir tomar boas decisões. E decisão é o que faz a diferença na nossa vida, né? A gente está decidindo o tempo inteiro, desde a hora que você acorda. A primeira decisão que você toma é aperta o soneca ou não. Ali já começam as suas primeiras decisões. Né? Levanto, vou levantar, tomo um café da manhã primeiro ou tomo um banho primeiro? Então, a gente sempre está nesse dilema de decisão. E quanto mais eu me conheço, né, quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu me aceito, principalmente, né, tem muitas pessoas que ficam assim, eu queria ser determinado perfil, eu preferia ser dominante, eu preferia ser influente do que ser conforme, do que ser estável, ou eu preferia ser estável do que ser um conforme. Gente, é muito ruim a gente pensar dessa maneira. É bonito quando você estuda os perfis de comportamento e você fala, nossa, o meu perfil tem um lado muito bonito, mas o do outro também tem. Mas quando você faz esse conhecimento, é que você passa a gostar mais de você. Assim, exatamente. Né? Carla, nosso tempo acabou. Eu quero muito te agradecer, minha linda, foi muito gostoso. Eu espero que as pessoas que tenham ficado com alguma dúvida, alguma coisa, que façam perguntas,
para a gente tirar na terça-feira que vem, que o Sérgio também vai estar presente, também vai falar um pouco do perfil dele, né, que acabou ficando o estável conforme para ele. Então, quero te agradecer, muito obrigada, e vou aproveitar e agradecer também aos patrocinadores. Quero agradecer ao Panela Velha, o restaurante, a churrascaria, que fica no Guarujá. Quero agradecer, fica na Santo Antônio, o restaurante, e a churrascaria fica em Vicente de Carvalho. Quero agradecer também a construtora JG, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 2070, no Guilhermina. Agradecer a Marcenaria Boulevard, que faz móveis planejados. O telefone é 3596-1141. Agradecer a Long Beach Locadora de Vans e Fretamentos Universitários, Viagens. Agradecer a Valéria Cajaíba, o Estúdio de Design de Sobrancelhas e Micropigmentação. O Salão Toda Bonita, contato da Kelly aí, 974158247, e a Caroline Moura, que mexe com a parte de mídia social, ela faz todo esse trabalho, que é muito bacana também. Agradecendo aos meus patrocinadores, agradecendo você, minha linda, espero você terça-feira que vem com o Sérgio, e a gente vai estar falando aí mais sobre esses outros dois perfis. Boa noite, Lili. Um beijo, minha linda, e agradeço a todos. Até terça-feira que vem. Um beijo grande no coração de vocês e tragam as dúvidas para a gente poder estar batendo um papo mais gostoso ainda. Show, obrigada, tá, Reni? Boa noite também. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco e até semana que vem. Até, minha linda. Um beijo.